Então vamos lá? Lei número 29. E essa daqui pra mim é a melhor lei de todas porque eu aplico ela todos os dias na minha vida. Planeje até o fim, nós estamos falando das 48 leis do poder. E eu quero que você entenda uma coisa que você não entendeu até agora. Esse livro é extremamente poderoso, você vai ter que usar ele em diversos aspectos da sua vida. Só que essa lei, ela é um superpoder. Se você conseguir, de todas as leis, aprender somente essa, você já vai se livrar de muitos problemas, e principalmente se você for homem. Então escuta o que eu tô falando, se você for homem, você vai conseguir se livrar de diversos problemas somente com essa lei. Lembrando, é a lei que eu mais sigo e é por isso que eu tenho um prazer enorme de estar vindo contar ela para vocês. Se você já é um irmão raiz, você já vai deixar o likezinho aqui na confiança, mas se é a primeira vez que você tá aqui nesse vídeo, então segura esse likezinho, não dá o like ainda e assiste o vídeo, e se te agregar alguma coisa, aí sim você deixa o like. Eu não tô aqui pra ficar implorando o like de ninguém, eu só quero que realmente seja uma troca. Se te agregou em alguma coisa, você vai deixar o like pra me ajudar na divulgação desse vídeo, porque afinal de contas faz parte do meu trabalho. Por que que a Lei 29 é um superpoder? Simplesmente porque ao você planejar todas as possíveis consequências dos seus atos, você se previne de qualquer problema que isso possa vir a acontecer. Então você sabe que você vai realizar alguma ação e essa ação vai gerar alguma consequência. E vai gerar várias consequências além dessa primeira. E aí, pensando nessas consequências que você consegue pensar de primeira mão, você já consegue tomar precauções para que isso não aconteça. Então às vezes você muda a forma de você falar, às vezes você muda a forma de você agir, às vezes você muda a forma de você se organizar, então você consegue encontrar todas as consequências das ações que você está tomando, e aí você consegue intervir lá na primeira ação para que essas consequências elas sejam irreais, elas não possam existir. E o que eu quero que você entenda é o seguinte, ela é um superpoder porque você consegue planejar o fim, por mais que o fim necessariamente não seja o que você quer, mas ele vai ser muito próximo do que você planejou. Só que se você for uma pessoa descuidada, você vai levar esse planejamento até o fim como ansiedade. Você vai levar isso daqui como algo que você vai jogar para procrastinação. Você nunca vai começar um trabalho porque você sempre vai estar procrastinando ele porque você vai estar planejando até o fim. O que eu quero que você entenda é o seguinte, você não precisa planejar até o fim as coisas mais simples da sua rotina, como arrumar a cama, fazer um café da manhã, organizar a sua rotina. O que você precisa planejar até o fim são as grandes decisões da sua vida, como por exemplo, você vai abrir uma empresa, como por exemplo, você vai largar o seu trabalho, como por exemplo, você vai começar um namoro, como por exemplo, você vai comprar um presente caro, como por exemplo, você vai financiar uma casa, você vai financiar um carro. Todos esses tipos de situações, que elas são decisões mais importantes no âmbito financeiro, no âmbito social, ou no âmbito do que vai acontecer na sua vida nos próximos anos, são situações que você tem que planejar até o fim. Eu não estou falando para você planejar até o fim, você sair de casa para você ir no supermercado comprar uma banana. Não, eu estou falando para você planejar até o fim situações extremamente relevantes para o seu futuro, porque a decisão que você tomar agora vai gerar diversas consequências, que pode ser que uma das consequências você não queira. Então você vai ter que entender que como você não quer aquela consequência, você não pode tomar aquela ação, porque afinal de contas, você como ser humano racional, você é soberano sobre as suas ações. Então você sabe que as suas ações como adulto têm consequências e que se você tomar uma determinada ação vai ter uma consequência, que se você não quer ela, o melhor a você fazer é não tomar essa decisão, correto? Então vamos lá. Eu quero que você entenda uma história que é contada aqui no livro. Então assim, o livro ele é cheio de histórias, mas aqui, em uma das partes do livro, ele escreve essa história aqui na lateral. E aí por isso que quase poucas pessoas leem essas histórias aqui na lateral. E aí, essa história aqui, ela é fenomenal. É a história do rei, o sufi e o cirurgião. E aí a história fala o seguinte, em alguma época remota, um rei da Tartária estava caminhando e ele encontrou uma pessoa que estava cobrando dinheiro por conselhos. Só que o conselho era muito caro. E o rei então fala assim, mas que tipo de conselho é esse que custa tão caro? E aí então, essa pessoa vira até o rei e fala o seguinte, olha, me mande trazer o dinheiro que eu te conto qual conselho é esse. Então o rei, muito curioso, novamente a gente volta na lei número 28, nós sempre estamos atentos e queremos sanar qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de situação que deixa a gente sem uma resposta clara, tá bom? Lembra que nós fazemos sempre paralelos entre as leis, beleza? E aí o rei então, para sanar a dúvida dele, manda trazer a pessoa com esse dinheiro, paga essa pessoa, então essa pessoa conta para ele o conselho. E o conselho que ela dá é o seguinte, abre aspas, não comece a fazer nada antes de pensar em como vai terminar, fecha aspas.
E aí todos os nobres riram do rei porque acharam que tinha gastado um dinheiro absurdo num conselho extremamente simples. E aí o rei vira para eles e pergunta: ué, mas por que vocês estão rindo se esse é um conselho extremamente válido? E aí então ele pega essa frase e ele coloca no saguão do seu palácio. E aí, então, em um determinado momento, um conspirador contra o rei convence o cirurgião do rei, prometendo para ele, então, o posto de primeiro-ministro se ele envenenasse o rei por meio de uma cirurgia com um bisturi envenenado. E que cirurgia que era essa? Era um tipo de sangria que na época eram feitas dos reis. Só que quando chegou a hora de realizar esse procedimento, o cirurgião ele deu de cara com essa frase que estava totalmente colocada ali no saguão do rei. Abre aspas novamente. Não comece a fazer nada antes de pensar em como isso vai terminar. Fecha aspas. E aí foi então nesse momento que o cirurgião ele tremeu. Ele não sabia se ele envenenava ou não o rei durante a sangria. O rei, percebendo a hesitação do cirurgião, perguntou o que tinha acontecido. O cirurgião foi lá, contou a ele, então o rei foi lá e puniu o conspirador. Então olha só que interessante, né? O rei pagou 100 dinares, pagou uma quantia absurda da época, por um conselho extremamente ruim, só que ele gostou tanto do conselho que esse conselho no final salvou ele. E quando esse conselho salva ele, ele vira aos nobres e fala a seguinte frase, abre aspas, ainda riem do derviche, ou seja, ainda estão rindo da pessoa quem deu o conselho, ainda da forma como eu paguei, ainda estão rindo do que aconteceu. Por quê? Porque esse conselho salvou a minha vida. E de fato, não só na parte fictícia esse conselho vai salvar a sua vida. Porque eu quero que você entenda que o mais importante de você planejar até o fim, não somente nesse sentido todo aqui, é que ignorar inimigos e ignorar prazeres imediatos. E cara, presta muita atenção no que eu tô te falando. Ignorar principalmente prazeres imediatos vai te dar poder. Então, pra você que é homem, isso daqui é um negócio que é poderosíssimo pra você. Eu preciso muito que você entenda isso. Porque nós estamos acostumados a sermos educados e estamos acostumados instintivamente, no sentido animalesco, a ir atrás de prazeres imediatos. Então, qualquer pessoa que se oferece a nós e que seja minimamente agradável aos nossos olhos, nós tendemos como homem a querer, entre aspas, pecar. E aí que vem a grande situação. Se você é um homem e você é um ser humano racional, você tem que ter o autocontrole de você controlar a forma como você reage a qualquer sentimento que você tem de prazer imediato, mesmo que uma outra pessoa te desperte esse sentimento. Isso daí é importante porque mesmo que aquela pessoa queira ter alguma coisa com você, e mesmo que você se sinta interessado em ter alguma coisa com ela, será que aquele tipo de relação carnal, ela vai te trazer os resultados que você quer? Será que aquele tipo de reação carnal vai te trazer as consequências que você quer? Porque se você parar pra pensar, existem vários tipos de relações que se você não fizer, você não vai estar nem ganhando e nem perdendo. Por quê? A tendência que nós temos é acreditar que nós estaremos perdendo uma oportunidade, mas a grande realidade é que se você não fizer nada, você ficar no seu canto bem comportado, estudando, trabalhando e se aperfeiçoando, a grande realidade é que num grande momento do futuro você seja recompensado, porque você vai ter passado menos tempo fazendo besteira, você vai ter passado menos tempo gastando tempo em relações carnais que não te trariam nenhum objetivo, muito pelo contrário, te trariam dor de cabeça. Então você vai conseguir gastar mais tempo na sua empresa, você vai conseguir gastar mais tempo na sua ascensão financeira, na sua ascensão física, na sua ascensão psicológica. Isso daqui é muito interessante, por quê? Escândalos da alta corporação no nosso país, escândalos da alta corporação do mundo, entre os grandes famosos, os grandes políticos poderosos, eles seriam completamente evitados se eles soubessem planejar até o fim, evitando prazeres imediatos. Não existe o porquê vários políticos e pessoas famosas se relacionarem fora dos casamentos. Não existe o porquê vários políticos e pessoas famosas, com nome bem irradiado no mundo inteiro, ou no Brasil inteiro, cometerem atos duvidosos. Não, se você consegue controlar prazeres imediatos, principalmente os prazeres carnais da reprodução, os prazeres carnais de você se deitar com uma outra pessoa, você se torna poderoso, ainda mais você sendo homem. Você se torna extremamente poderoso. Também para sua carreira, também para suas ações, também para as consequências que você quer ter. Às vezes você está saindo com uma pessoa e você se sente no impulso, entendeu? De confundir ocitocina e relações interpessoais de afinidade com uma possível pessoa para você se casar, uma possível pessoa para você ter um namoro, um relacionamento sério. E às vezes não é, ela realmente não é. Se você parar para pensar, longe dos mediadores químicos, longe de você ter essa afinidade, com um pouco mais de consciência, você vai perceber que essa pessoa não é a pessoa certa para você. Você vai perceber que essa pessoa, às vezes, tem desvios éticos e morais que não se encaixam na sua criação, que não se encaixam na forma como você pensa. Às vezes, se você parar para pensar, em vez de você procurar prazer imediato em conseguir consumir, você não vai comprar o carro que você tanto quer comprar. Porque você sabe que o seguro é caro, você sabe que a manutenção é cara, você sabe que o óleo é caro, você sabe que o pneu é caro,
caro, você sabe que o IPVA vai ser caro, você sabe que você vai ser mais alvo visado para um possível assalto, um possível furto ou um possível sequestro relâmpago. Você não vai comprar aquela casa que você tanto quer, porque você vai perceber que talvez você não precise daquilo. Você talvez não vai gastar tanto tempo assim na empresa. Então, assim, talvez se você parar para pensar, aquela empresa que você quer criar nem faz tanto sentido, porque você nem entende daquele assunto e você vai gastar um dinheiro num negócio que você não entende do assunto, contratando pessoas que também entendem muito menos sobre o assunto e você vai apenas falir. Então eu quero que você entenda uma coisa. Quando você planeja até o fim, em todos os sentidos, você se torna uma pessoa poderosa. E principalmente no sentido sexual. Se você olha para aquela pessoa e fala assim, cara, eu quero muito. Ela também quer muito. A gente poderia ter uma noite fabulosa agora. Só que você olha para aquilo e fala assim, beleza. Vai ser um caso de uma noite, eu nunca mais vou ver ela. Essa relação pode sair coisas mal faladas sobre mim. Quer saber? Não vale a pena. Não vale a pena. Porque na pior das hipóteses, eu acabo condenando uma criança a viver separada do pai pro resto da vida. Por quê? Porque eu não amo ela, ela não me ama, ela não vai querer casar comigo, eu não vou casar com ela. E aí? Essa criança, ela vai nascer pro resto da vida condenada e traumatizada por nascer sem um pai e sem uma mãe. Simplesmente porque eu, como homem adulto, não tive a responsabilidade de pensar antes de querer cometer qualquer tipo de ato carnal. Já parou pra pensar nisso? Que loucura que é? Então, assim, novamente, cara, seja esperto, planeja até o fim. Ignore prazeres imediatos. Isso daqui não vai te levar a nenhum lugar. Ponto número 5. Perigo presente versus perigo remoto. As pessoas tendem muito mais a valorizar o perigo presente do que valorizar o perigo remoto. Elas acreditam que as coisas que vão acontecer no futuro nunca irão acontecer. Então elas acreditam que não vale a pena estudar. Elas acreditam que não vale a pena você ir atrás de você abrir sua empresa. Elas acreditam que não vale a pena você arriscar. Elas acreditam que não vale a pena você ligar uma câmera, colocar uma luzinha e começar a dar aula, começar a explicar conceitos até um pouco, digamos, polêmicos para as pessoas aqui na internet. Por quê? Porque elas acreditam que não vão dar certo, elas acreditam que elas podem procrastinar e que isso daí não vai trazer resultados. Por quê? Porque o perigo presente do cansaço, o perigo presente de insatisfação, o perigo presente de realmente querer ser perfeccionista não deixa ela querer agir para evitar o perigo futuro de não ajudar as pessoas, de não ser uma pessoa importante, que pelo menos salvou uma pessoa de alguma consequência trágica. E a minha ideia aqui total realmente é salvar vocês de alguma consequência trágica do que poderia acontecer se você não planejasse até o fim. Novamente, eu planejo até o fim em quase todas as ações que eu faço. Lógico que eu não consigo controlar as respostas dos outros em relação ao que eu faço, mas eu consigo pelo menos prever o que pode acontecer, se sim ou se não. Ponto número 6, o desfecho é tudo. Então não importa se você lutou. Se você morreu na praia depois de remar tanto, você faleceu. Não importa se você lutou, que no final você cometeu o pior erro da sua vida. Um erro só pode acabar com a sua vida. Eu quero que você entenda isso. Você pode fazer 20, 30, 40 anos de trabalho certo. Você pode ser a pessoa que você for. Um erro só, bem errado, pode acabar com a sua vida. O desfecho é tudo. Então, cara, assim, existe uma história aqui no livro que é sobre o Balboa, lá no século XVI, zarpou em direção às terras hispânicas para conseguir encontrar o ouro e tudo mais. Ele estava condenado pela coroa, encontrou o ouro, foi perdoado, depois em seguida foi preso, né? Então, assim, ele teria ficado com as riquezas, que era o grande sonho dele, se ele tivesse ficado de boca quieta. Novamente, do que adiantou ele perseguir o sonho dele, se no final ele acabou perdendo por ser de boca aberta, por tentar um pouco de aprovação. Então, assim, essa é uma história que vocês têm que ler. No final, toda a glória dele ficou para Francisco Pizarro, né, que é a pessoa que você conhece dos livros de história. E, assim, eu não sei se essa história ela é totalmente verídica, mas ela tá aqui no livro do Robert Greene, né, e eu nunca vi ninguém na internet questionar essa informação, então acredito que seja verdadeira, tá? Então, algum professor de história que tiver nos comentários pode dizer aqui pra gente se essa história é verdadeira ou não. E ela começa na página 310 e acaba na 312. Essa história eu acho que vale muito a pena você ler essa história do Balboa, do Francisco Pizarro e da coroa, beleza? Então, assim, cara, concluindo todo o nosso passo, né? Você planejar até o fim, você prever as etapas com antecedência te dá um poder quase que divino sobre as suas consequências. Você olha para as consequências e fala, olha só, não vale a pena. Eu queria fazer aquilo, eu tô com vontade de fazer aquilo, mas olhando bem aqui, ó, não vale a pena. Não vale a pena. E aí, por conta do não vale a pena, você desiste de fazer aquela ação
decisão que poderia te causar vários problemas no futuro, poderia acabar com a sua carreira, poderia acabar com a sua vida. Então, preste bem atenção. De novo, se você é homem, essa daqui, de todas as leis possíveis que você poderia aprender desse livro, essa daqui é a lei mais importante, é a lei que eu sigo, tudo bem? Eu sei que isso daqui te ajudou de alguma maneira. E como te ajudou de alguma maneira, eu já vou pedir pra você deixar o like aqui embaixo. E se você tem algum comentário a fazer sobre isso, se você quer acrescentar alguma coisa sobre isso, por favor, deixa aqui nos comentários que eu vou estar lendo e respondendo todos os comentários. De tudo isso, esse daqui foi meu papo de irmão pra você hoje. A gente se vê no próximo vídeo amanhã, onde nós vamos falar sobre o que fazer em dias ruins. A gente se vê lá.